Também muita gente esquece que o Oriente Médio não era como ele é hoje em dia, há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás se usava mini saia inteira. É mesmo? Sim. Busquem as fotos dos anos 60, anos Será que você 70. acha, Paquito? Busca fotos de Teherã dos anos 60 até 79, até a Revolução Islâmica. Mulher de cabelo solto, mulher de mini saia. Eles eram amigos. Tinha voo direto. Teherã, Tel Aviv, todos os dias. Tinha uma grande relação entre Israel e o Irã, os iranianos, e até hoje, na realidade. Se tu pergunta pro povo iraniano, a maioria é contra o governo. Eles tentaram até derrubar o governo aí, eu acho que há uns 2 anos atrás, teve toda a revolução no Irã, que acabou não dando em nada, mas eles tentaram derrubar o governo. Eu acho que a maior parte da população iraniana, sim, é a favor de Israel, pelo menos não é contra. Como também a maior parte de Israel não é contra o povo iraniano. Se tu perguntar para um israelense médio, eles vão dizer que os iranianos são super inteligentes, são super trabalhadores. Quer dizer, a opinião pública de Israel em relação ao Irã, ao povo do Irã, é ótimo. E, inclusive, também, quando teve, por exemplo, agora a eliminação do Nasrallah, saíram nas ruas para celebrar israelenses no mundo e saíram iranianos. Tem filmado também festas de israelenses e iranianos com a bandeira do Irã, com a bandeira israelense, juntos cantando e celebrando, porque é um passo para enfraquecer esse eixo do mal que é a cabeça é o Irã. Mas eles usam a bandeira iraniana original. A bandeira iraniana original são as mesmas cores, mas com um leão no meio. Sim. Quando a Revolução Islâmica aconteceu, eles tiraram o leão, que é o símbolo tradicional da Pérsia, e colocaram o símbolo deles. E por isso, também, essa não é a bandeira que é reconhecida como a bandeira iraniana pela diáspora iraniana. Também, se tu perguntar para os israelenses, eles vão dizer, a gente sabe da história que a gente tem juntos com o Irã, que é uma história positiva. Desde os tempos bíblicos, Israel e Irã Israel e a Pérsia, na realidade, como a gente chama nos tempos bíblicos, eram amigos. Entendi. Fala, Paquito. Aproveitando que você tinha perguntado da Turquia, o Gabriel Costa, ele perguntou aqui qual que é o lado e o papel do Egito nesse contexto da guerra. Boa, a gente tinha começado a falar do Egito e eu acabei não falando. Então é o seguinte... Neutros ou não? É o seguinte, eu acho que nessa guerra é cada um por si, Deus por todos. Eu acho que Israel quer se defender, como os Estados Unidos, a prioridade é o interesse deles. O Biden está colocando os seus interesses, os interesses dos Estados Unidos em frente aos interesses de Israel. E o Egito a mesma coisa. Eu acho também isso legítimo. Não precisa ser contra Israel, como eu falei. Não fica aplaudindo o Hamas. Simplesmente não precisa ser contra. Não se mete. Não se mete. O que acontece? Vamos voltar na história. 1947, a ONU aprova a criação de 2 estados. Dá a criação do Estado de Israel e entrega a faixa de Gaza para os palestinos. A faixa de Gaza deveria ser parte de um futuro Estado palestino. Os palestinos não aceitam o acordo, os países vizinhos não aceitam o acordo e começa a guerra de independência de Israel. Israel vence, ganha sua independência, e o que acontece com a faixa de Gaza? Ela é conquistada pelo Egito, e o Egito anexa a faixa de Gaza a eles. Historicamente também, a faixa de Gaza ela é muito mais próxima ao Egito culturalmente do que a outra coisa. Então até fazia sentido. Então o Egito anexa o território da faixa de Gaza. Passam 19 anos, Guerra dos 6 Dias, Israel atacado de novo, Israel se defende. Por várias frentes. Por várias frentes, mas dessa vez não só Israel ganha, como ganha em 6 dias, como a própria guerra diz, a Guerra dos 6 Dias, e Israel conquista territórios. Inclusive em Egito. Do Egito. Então Israel conquista a faixa de Gaza e toda a Península do Sinai até o Canal de Suez. Se vocês viram no mapa antes, o Canal de Suez é longe pra burro. A Península do Sinai é muito maior que todo o Estado de Israel hoje em dia. Ah, é? É? Põe aí no mapa pra gente. Vamos ver de novo, Paquito. Então, Paquito, a gente tá precisando de muita ajuda hoje em dia. Então, aqui, olha. Aquela parte verde, grandona. Exatamente, tem uma península ali. Coloca o mouse lá, Paquito, sabe aquela parte verde, o Egito... Essa aí. Esse negócio, o vermelho é Israel e esse negócio verde que tá o mouse agora... Tudo isso é a Península do Sinai. Tudo isso foi conquistado por Israel, não foi anexado, mas estava sob controle israelense. Então, pensa, estava toda aquela zona de controle israelense, até o Canal de Suez estava nas mãos de Israel, o que é muito estranho pensar nisso. Mas aí, em 67, ficou nas mãos de Israel, passaram alguns anos, e aí o Egito foi o primeiro país árabe muçulmano a fazer acordo de paz com Israel.
Eles disseram, a gente não quer mais lutar contra Israel. Eles entenderam que todas as guerras eles estavam perdendo. Eles decidiram fazer acordo de paz com Israel. E aí se fez um acordo que se chama Terras por Paz. Essa é a política de Israel. Vocês nos dão paz, a gente dá terras. E Israel disse, a gente vai devolver tudo que a gente conquistou em 67. A gente vai devolver toda a Península do Sinai e a faixa de Gaza. Toma de volta. E aí Israel decide devolver esses 2 territórios e o Egito diz, não, obrigada. A gente quer o canal de Suez, a Península do Sinai, mas a gente não quer a faixa de Gaza. Por que será? Porque a faixa de Gaza é um pepino, desde aquela época. A faixa de Gaza era uma zona problemática desde aquela época e eles sabiam que eles iam pegar um pepino. Então eles não queriam. Também porque tem um pouco o Egito e outros países árabes têm preconceito contra os palestinos. Então eles não queriam a anexação porque o território é muito pequeno e eles iam ganhar uma população palestina muito grande de brinde. E eles disseram, a gente não quer essa população. E por isso eles pegam toda a Península do Sinai, deixam a faixa de Gaza... O Sinai é menos populosa. Bem menos populosa e gigantesca. A faixa de Gaza são 40 quilômetros de extensão. Então... para um país gigantesco como o Egito, 40 quilômetros não é nada. A Península do Sinai sim é significativa, principalmente por causa do canal de Suez, que é uma das grandes fontes econômicas do Egito, e por isso eles queriam. Mas a faixa de Gaza eles não quiseram e deixaram com Israel. E aí, então, aí tu já começa a ver qual é a opinião do Egito em relação à faixa de Gaza hoje em dia. Entendi. Já a gente está falando no início dos anos 70... Não, na metade dos anos 70, quando começam a ser feitas as negociações, no final dos anos 70 são assinados os acordos de paz, eles não quiseram a faixa de Gaza. E aí fica com Israel. E aí passam alguns anos, Israel aí também já não quer mais, ninguém queria a faixa de Gaza, o Egito não quer, Israel também não quer, se retira de Gaza, e aí o Hamas assume. Começa pulando muitos anos, começou agora a guerra do 7 de outubro, e o Egito disse, a gente não vai receber um refugiado palestino. A Europa falou que ia receber, o Canadá já falou que ia receber, alguns países falaram que ia receber, nenhum país árabe aceitou receber nenhum refugiado palestino. Putz. E isso mostra o preconceito que eles têm. E mostra com ninguém realmente do Oriente Médio está preocupado com a causa palestina. Porque se o Irã, que tanto financia o Hamas, se importasse com a causa palestina, eles têm um país gigantesco também, dá para ver aqui, olha o tamanho do Irã no mapa. É gigantesco o Irã. Eles tinham espaço para receber toda a população de Gaza, se eles quisessem, ia sobrar espaço. Mas eles não receberam um refugiado palestino, nem o Egito, nem nenhum outro país. E isso mostra que o Egito não... ele não quer o mal do povo palestino diretamente, mas eles não estão dispostos a ajudar eles. Porque as pessoas... a faixa de Gaza tem 2 fronteiras. Tem uma com Israel e outra com o Egito. Durante esses anos todos, a fronteira com Israel estava aberta, a fronteira com o Egito estava fechada. O bloqueio verdadeiro contra a faixa de Gaza vinha do Egito, porque Israel permitia palestinos entrarem para trabalhar, permitia a entrada de caminhões, ajuda humanitária, aí vinha... E tinha uma passagem, obviamente, muito restrita, mas tinha uma passagem da faixa de Gaza para Israel. Desde o 7 de outubro não tem mais. E com o Egito já está fechada há muito, muito tempo essa passagem. Entendi. E... tava para ser assinado um acordo com a Arábia Saudita. O que era esse acordo que, por causa do 7 de outubro, foi cancelado ou postergado, né? Então, justamente tinham perguntado em relação ao Trump, nesse conflito todo. O Trump conseguiu, ou aconteceu durante o governo Trump, uma coisa que é realmente fenomenal, que são os acordos de Abraão. Se Israel tinha acordos de paz com 2 países árabes, que um é o Egito e o outro a Jordânia, com os acordos de Abraão, Israel fez acordos de paz com vários países árabes. Então, se fez com o principal, que são os Emirados Árabes, com Bahrein, se fez com Marrocos, se fez com o Sudão, que o Sudão também odiava Israel e conseguiu fazer acordos de paz. Então, Israel começou a fazer aliados no mundo árabe e muçulmano. E, a propósito, hoje em dia, Israel e os Emirados Árabes têm relações diplomáticas maravilhosas. Os Emirados Árabes... estão junto com Israel. E a gente viu também, quando Israel foi atacado pelo Irã, se vocês olharem no mapa agora, o Irã não faz fronteira com Israel. Vejam quantos países tem no caminho. Primeiro, o Irã, quando atacou Israel, ele estava ameaçando todos os países no caminho. Porque ninguém garantia que esses foguetes iam chegar no destino final. Quer dizer, qualquer falha, qualquer coisa, podia cair nos países vizinhos. Iraque, Síria e Jordânia.
Exatamente. E também ali passa por parte da Arábia Saudita também, que então a gente vê como eles já lançaram no caminho, e quando o Irã atacou, parte dos países árabes ajudaram a interceptar os mísseis, defenderam Israel. A Jordânia a gente sabe que defendeu, e há boatos também que a Arábia Saudita interceptou mísseis que estavam indo contra Israel. Então, esses acordos realmente estão mudando a face do Oriente Médio para melhor. Mas foram assinados? Não, né? Então, esses acordos com esses países todos foram assinados. Agora, estava se aproximando mais um acordo, que era com a Arábia Saudita, e é o país muçulmano mais importante do mundo, pelo fato de Meca e Medina ficarem dentro da Arábia Verdade. Saudita. Meca e Medina são as duas cidades Mais sagradas. mais sagradas para o Islã. Meca e Medina. Em terceiro, Jerusalém. Em terceiro, El-Aqsa, que fica em Jerusalém. É. E justamente Meca, onde faz a Kaaba, a grande peregrinação, para um muçulmano, ele tem 5 obrigações na vida como muçulmano. Uma delas é ir para Meca. Pensa que todos os muçulmanos... Tem que ir pra... Os bilhões de muçulmanos do mundo têm obrigação religiosa de ir para a Arábia Saudita peregrinar. A força que a Arábia Saudita tem no mundo muçulmano é assim, inigualável. E o que acontece é que a Arábia Saudita estava se aproximando de Israel, e o Hamas se deu conta e o Irã se deu conta. Porque tem aquela coisa, o amigo do meu amigo... Um amigo do meu inimigo é meu amigo. Exatamente. E o Irã e a Arábia Não. Saudita... O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Exatamente. É isso aí que eu queria. Então, o Irã e a Arábia Saudita se odeiam. Se odeiam porque os dois concorrem pela hegemonia do mundo muçulmano. O Irã, como xiita, quer dominar o mundo muçulmano, e a Arábia Saudita, como sunita, quer dominar o mundo muçulmano. Então, eles concorrem entre um e o outro. E a aproximação da Arábia Saudita com Israel também é porque a gente tem um inimigo em comum, que é o Irã. E aí o que aconteceu? Os países estavam se aproximando, e o acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita ia fortalecer os dois países, e o Irã não queria isso. E por isso o ataque do 7 de outubro aconteceu quando ele aconteceu, para impedir o acordo de paz, porque a assinatura era iminente. É. E todo mundo sabe que a Arábia Saudita, como líder do mundo muçulmano, não pode assinar o acordo de paz com Israel enquanto Israel está em guerra com nações, países, grupos muçulmanos. Então, eu também não acredito que seria correto a Arábia Saudita agora assinar esse acordo com Israel, e aí botou um pause. A minha opinião é que esse acordo vai sair. Porque a gente viu passos sendo feitos na direção de um acordo de paz, mesmo depois do início da guerra. Uma das coisas, por exemplo, é todo o sistema de educação da Arábia Saudita. Porque quando a Arábia Saudita tinha livros escolares, isso tem os mapas, né? Que nem esse mapa que a gente estava vendo, Sim. tá escrito Israel. Nos mapas da Arábia Saudita estava escrito o quê? Palestina ocupada, Palestina ocupada. Toda a história que eles falavam de Israel, uma história demonizando Israel, era assim, claramente anti-Israel. E os livros escolares impressos agora, a última rodada, os livros escolares do sistema de educação governamental, né? Lá não é uma democracia, né? Cada um não imprime o que quer, eles imprimem o que o rei manda. E o rei mandou imprimir livros, incluindo Israel no mapa. Incluindo uma narrativa muito mais real sobre Israel. Isso foi feito depois do início da guerra. E isso mostra que provavelmente isso sim vai acontecer, pelo menos na minha opinião. A pergunta é quando. Justamente a intenção do Irã de perpetuar essa guerra é que enquanto a guerra estiver acontecendo, esse acordo não pode ser assinado. No momento que terminar, a gente pode assinar. Entendi. Então, justamente o interesse do Irã é continuar perpetuando essa guerra para, por um lado, impedir o acordo com o Irã, por outro lado, eles continuam voltando a opinião pública contra Israel do mundo. Então, a gente está vendo que o mundo tem muitos países, muitas instituições boicotando Israel, prejudicando Israel, deixando de investir dinheiro, deixando de fazer férias em Israel, deixando tanta coisa. Então, a ideia deles é enfraquecer Israel através da guerra, e quanto mais longa a guerra, melhor para o Irã. Quanto mais longa a guerra, pior para Israel.